Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos dando continuidade à mensagem do Salmo 73, escrito por Asaf, no qual ele faz uma declaração, uma confissão que ele, olhando para o ímpio, ele teve inveja. E eu quero fazer uma correção no que eu falei na mensagem anterior, quando eu disse que o ímpio não era próximo. Sim, ele é próximo. Naquela parábola que Jesus conta sobre o bom samaritano, ali havia um inimigo social do povo judeu, e o Senhor respondeu que o próximo era aquele que está em necessidade, aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de cuidados. Então, sim, o ímpio também, ele é o nosso próximo. Amém? Então, está feita a correção. Olhando para Asaf, nós terminamos no versículo 12. E a partir do 12, ali começa o ponto máximo da crise de Asaf. Por quê? Porque olhando para o ímpio, olhando para a prosperidade, ele começa a comparar com a vida dele. Porque ele começa a dizer, eles parecem que nada sofrem, o seu corpo tem saúde, não tem problemas, não é verdade? Porque ele estava comparando com a vida de alguém e era a própria vida dele. Esse é o perigo, meu irmão, porque o inimigo ele nos tenta olhar para o lado. Quantas pessoas que começam um negócio e olhando para o lado, vendo que a outra pessoa está prosperando mais, que a pessoa está numa fase de crescimento, e ali ele larga tudo para tentar fazer o que aquela pessoa faz, não é verdade? Ah, porque isso aqui não está dando mais, eu vou começar a fazer isso aqui que é do momento, não é verdade? E o que nós temos que fazer é o que Deus tem para nós, o nosso propósito de vida. Não quer dizer que ele vai, desde o início, ser fácil, desde o início ele vai ter um crescimento, mas quer dizer que eu estou fazendo na vontade do Pai. É isso. O inimigo ele faz com que a gente olhe para o lado. Ele nos tenta isso. É onde nós precisamos compreender que na presença do Senhor, tudo isso vai ser revelado, esclarecido, porque algumas coisas, e muitas delas, são ilusão para a nossa vida. É o que nós vamos entender agora, na continuação do Salmo 73. E aqui Asaf ainda está no meio do processo. A compreensão dele só virá quando ele entrar em um lugar especial. E a nossa vida também será assim. Nós só teremos uma total compreensão das coisas, da fase que nós estamos vivendo, quando nós fizermos o que Asaf fez. Então vamos lá. Aqui diz no versículo 13, certamente me foi inútil manter puro o coração. Olha só a declaração de Asaf. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Asaf está deixando a entender que é penoso viver na obediência de Deus, porque ele era um homem que servia a casa do Senhor, um homem que se dedicava a Deus, que recusando as coisas, os prazeres do mundo, ele faz aquilo que agrada ao Senhor. E ele está mostrando como é penoso isso, como não vale a pena renunciar para viver segundo a vontade do Senhor. E aqui é o máximo, o ponto máximo da crise dele, porque ele teve inveja, o seu coração está amargo, as suas emoções estão confusas. Ele está tendo uma crise existencial, dizendo que não vale a pena, não valeu a pena ele renunciar tudo para viver a vontade de Deus. E no 15 ele diz, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Ele está dizendo que as pessoas chocariam se ele abrisse os pensamentos dele, se ele tivesse falado abertamente todas essas coisas para as pessoas, ele teria trazido uma confusão na mente das outras pessoas, teria trazido um constrangimento a essas pessoas.
Isso chocaria, não é verdade? Mas aí vem uma atitude que eu e você precisamos ter. Olha só, quando a gente mede a nossa fé pelos resultados visíveis das outras pessoas, caímos na armadilha da comparação, que é o que aconteceu com Asaf. A nossa fé é provada, não recompensada de imediato, que é o que nós pensamos. O justo precisa prosperar e o ímpio precisa padecer. Mas não é assim a justiça de Deus. Não é assim que Deus age. Então, o que acontece quando nós somos afligidos por alguma coisa, quando nós somos tentados a alguma coisa, a gente logo compara com a vida dos ímpios. Não é verdade? Então, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que precisamos manter a nossa fé em Deus, que é o que Asaf vai fazer agora. Quando ele entra no santuário de Deus. Olha só o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, quer dizer, ele estava confuso, ele estava indignado, ele estava invejando, ele estava irritado. E aí, até que ele entrou no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. O destino. Essa palavra é forte. Por quê? Porque nós não vivemos de momentos, nós vivemos de destino. Há um destino para a sua vida, há um destino para a sua família. O nosso destino é glorioso porque Deus preparou para nós. E é um destino que vai alcançar gerações. É um destino eterno que o Senhor tem para nós. E quando ele entra no santuário de Deus, ele tem essa compreensão. E eu quero trazer para você o sentido do santuário de Deus. É o lugar de comunhão com o Pai. É o lugar que traz a revelação espiritual na sua vida. É o lugar onde é o centro da sua comunhão com o Pai, e aonde ele começa a te revelar o propósito da sua vida, e aí você entende por quê, porque a sua vida não é como a do ímpio. É exatamente isso. Quando ele entra na presença de Deus, quando ele entra em comunhão com Deus, tudo aquilo é revelado à mente dele, e ele diz, então eu compreendi. Quer dizer que a compreensão estava na presença do Senhor. A compreensão para tudo aquilo estava diante do Senhor. E a nossa compreensão, ela vai vir do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã? Porque eu já escutei muito de pessoas que servem a Deus, pessoas que se dedicam à obra do Senhor, elas dizerem, como pode? Essa pessoa é ímpia, chegou ontem, está fazendo mais do que eu e eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque Deus abençoa essas pessoas e eu que dedico, e eu que busco, e eu que renuncio, nada acontece. Meu irmão, minha irmã, e quando a pessoa falava isso para mim, ela dizia, traga-me uma explicação para isso. E eu ia até Deus, Senhor, como isso pode acontecer? E aí o Senhor trazia um entendimento, mas quando eu ia na presença de Deus. Outras pessoas já chegaram para mim dizendo, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo, me traiu, fulano me enganou, tirou o que eu tinha. E olha como está a vida dele. Ele está prosperando, ele está bem, e olha como eu estou. E para a vista das pessoas, quem está errado sou eu, porque sou eu que estou padecendo. Porque é o que a gente pensa. Porque o ímpio está indo bem, e a minha vida nada acontece, então ele está sendo abençoado por Deus, então ele era o certo. Não é assim. É no santuário de Deus que você vai ter essa compreensão. Essa compreensão. E outras pessoas que já chegaram para mim dizendo, eu sou tão invejado, tudo que eu faço parece que não dá certo porque fulano e fulano tá com inveja de mim.
Mas pasme, quem me falava isso era justamente uma das pessoas que mais invejam as outras. Mas ela sempre se colocava no lugar de vítima, no lugar onde ela era invejada. E eu tentava entender como ela não enxerga que ela é que inveja as pessoas. Porque até planos de mal ela fazia para as pessoas, desejando o mal, querendo o mal, a ruína de pessoas. Ela conseguia confessar com a sua boca: eu quero que essa pessoa faça isso, eu quero que aconteça isso com ela, eu quero que faça assim, desejando o mal porque a pessoa estava bem. E depois ela chegava para mim e dizia: eu estou sendo muito invejada. E eu pensava: como essa pessoa não consegue entender que ela é que inveja? E eu ia para a presença de Deus e buscava em Deus uma compreensão, e o Senhor me trazia a compreensão. Por quê? Porque essas pessoas geralmente vão se colocar no lugar de vítima. Essa é a defesa que elas usam. Elas são a vítima, mas elas nunca são o pivô da situação. Então, o que Asaf está me trazendo aqui é que na presença de Deus eu consigo compreender todas as coisas. Na presença de Deus eu consigo entender que o ímpio está prosperando, que o ímpio está indo daquele jeito, porque é a fase da vida dele, porque é a busca dele, as conquistas dele, a recompensa dele, mas aquilo tudo é momentâneo. Mas a minha vida, quando eu escolhi servir a Deus, quando eu escolhi viver segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, Ele tem o tempo, Ele tem a fase, Ele tem a preparação, e eu não posso me comparar a esses ímpios, porque eu não conheço a forma com que eles estão obtendo o resultado. Então eu tenho que focar em Deus, no que Deus tem para mim. E ele fala no versículo 18, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Esse é o terreno dos ímpios, aonde eles passam. O terreno é escorregadio. Como são destruídos de repente. Agora ele começa a enxergar que aquilo que ele via, que nada acontecia a essas pessoas, que elas só viviam bem, era temporário, porque ele está dizendo: como são destruídos de repente? Completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Ele viu que aquilo tudo era passageiro. Quando te levantares, Senhor, tu farás desaparecer. Porque lembrando que esses ímpios são os zombadores, são as pessoas que desejam e maquinam mal contra as outras. São pessoas que no seu íntimo brota maldade. Então, aqui está dizendo que o Senhor se levantará contra essas pessoas. Tu os farás desaparecer. Quando o meu coração... E aqui, Asaf, ele começa aquela limpeza interior. Porque ele está dizendo, quando o meu coração estava, quer dizer que não está mais. Está sendo purificado. Por quê? Porque ele está no santuário de Deus. Ele está na presença de Deus. Ele está em comunhão com Deus. Ele está se relacionando com Deus. E é assim comigo e com você, meu irmão. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós e nós damos liberdade para que ele limpe de toda amargura, de todo pensamento, de toda tentação que sofremos diariamente. E aí o Espírito Santo consegue nos trazer a compreensão de que tudo aquilo que a gente admirava, desejava do ímpio não é bom. É temporário. Aquilo ali é como um terreno escorregadio. Aqui ele está dizendo isso. Ele fala, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, aí ele está dizendo que tipo de atitude ele teve. Agir como um insensato, um ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Por quê? Porque uma pessoa, na sua racionalidade, não teria essa atitude. Não desejaria o que é mal,
não desejaria o que é obscuro. É isso que Asaf está nos ensinando. E ele diz: contudo, sempre estou contigo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Me levanta, Senhor, me ergue novamente, Senhor. Porque por um tempo fui insensato, ignorante, agi como um animal irracional, desejando, invejando o que é do ímpio. Então é isso, meu irmão. Asaf teve essa compreensão. Vamos parar por aqui, porque amanhã terminaremos este salmo, para que a mensagem não fique longa. E ele consegue ter essa compreensão quando ele entra no santuário de Deus. A palavra que eu tenho para você é certas compreensões da sua vida, certas injustiças que você não entende hoje, porque você passa por isso, só terá compreensão quando você entrar na presença de Deus. Quando você for até Ele e buscar que Ele te responda, que Ele fale com você. Então é isso, deixa o Senhor responder as dúvidas que estão no teu coração. Porque Asaf, de uma forma, ele está dizendo que não valia a pena. Olha o que ele diz. Certamente me foi inútil manter o meu coração puro. Ele chegou a pensar que não valia a pena estar em obediência, em renúncia por causa de Deus. E ali ele diz depois que ele agiu como um insensato, ignorante, um animal irracional por pensar assim. E eu também trago à minha mente exemplos de pessoas, creio que foi Deus, de pessoas que abandonaram a Deus, pessoas que abandonaram viver em obediência para Deus, porque certa vez eu escutei isso. Não vale a pena. Olha só como a vida das pessoas lá fora. Olha como elas são felizes. A pessoa me disse isso. Olha como elas são felizes, como tudo dá certo. Eu não quero mais. Eu quero viver como eles. E essa pessoa abandonou a fé e foi viver como essas pessoas. E aí eu te pergunto, será mesmo que ela está feliz? Será mesmo? Porque vejo que ela vem e volta, vem e volta. Quer dizer que o mundo não foi capaz de saciá-la. Quer dizer que andar com os ímpios, se comportar com eles, viver como eles, estar com eles, na presença deles, não completou essa pessoa. Ela está confusa. Ela está como um animal irracional, o ignorante e o insensato. Mas que ela cai em si, como Asaf, diante do Senhor, no santuário de Deus, na presença do Senhor. Que haja compreensão para essas pessoas, amém? Então é isso, vamos orar. Que palavra maravilhosa. Vamos orar, pedir ao Pai para nos trazer a compreensão sobre a nossa vida, sobre o que Ele tem para nós, que venhamos decidir andar com Deus, fazer o que agrada o coração do Pai. Amém? E também nós temos prosperidade no Senhor, temos. Não é como a do mundo, temporário, terreno escorregadio, mas é algo duradouro, no qual está escrito em Provérbios, deixaremos como herança para os filhos de nossos filhos, tanto moral, quanto espiritual, quanto financeiro. Porque o máximo que os ímpios deixam para os filhos de seus filhos é dinheiro, riqueza do mundo. Mas aquele que anda com Deus, ele deixa a herança moral, a herança espiritual e é a prosperidade e a riqueza com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por esse dia maravilhoso. Pai, muito obrigada, porque é na presença do Senhor que temos a compreensão do fim dos ímpios. Ah, Senhor, o Senhor se levanta contra eles, estes zombadores, escarnecedores, que maquinam mal e desejam mal para os outros. Pai, o Senhor é um Deus justo, um Deus que tudo vê, um Deus que prova também a nossa fé, um Deus que nos deixa
sendo homens e mulheres, sendo preparados, forjados por Ti, Senhor. Não somos como os ímpios, no qual um vento consegue derrubar a casa deles, mas nós somos construídos na rocha, que é Jesus. Pai, queremos ter a compreensão da nossa vida. Quantos aqui estão em dúvida porque eles olham para a vida deles e acham que está estagnado? Mas, Senhor, há uma preparação na fase, em nome de Jesus, que este meu irmão, que essa minha irmã venha ter essa compreensão, em nome de Jesus, que eles não venham olhar para o lado, não venham olhar para a vida daqueles que fogem da obediência, fogem daquilo que é certo, em nome de Jesus Cristo, mas que venhamos nos inspirar no Senhor, em Jesus, o nosso exemplo maior que veio a esta terra, e que ele viveu em obediência, querendo fazer a vontade do Pai, e ele foi glorificado por Ti. Em nome de Jesus, que assim seja na nossa vida, que venhamos, Pai, atrair a admiração, o favor, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e que toda prosperidade do Senhor venha repousar sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, porque ela é duradoura. A tua prosperidade, ela é eterna, porque ela vem acompanhada com salvação. Em nome de Jesus e em todas as áreas da nossa vida. Temos paz ao deitar e ao levantar, Senhor. É o que falta aos ímpios. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos ao Senhor, crendo que o Senhor nos responderá, onde a compreensão virá, quando entrarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Compartilhe essa mensagem, curta, se inscreva e que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.